Gráfico da função identidade. A função identidade é uma função de primeiro grau e ela tem esse formato aqui. Y igual a x. Também pode vir escrito como fx, que é função x, igual a x. Onde o a, que é o coeficiente angular, que é esse número que está aqui multiplicando pelo x, ele vale 1. E não tem coeficiente linear, ou seja, o b é igual a 0. Então, só tem o coeficiente angular e ele vale 1, né? Como é que fica essa representação gráfica? Então, eu tenho aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, tenho aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas, este é o sistema cartesiano, e a reta que representa essa função é essa daqui, que divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio. Então, ela passa bem aqui ao meio, passando pelo zero, que é a origem do plano, ela corta aqui, ó, o primeiro e o terceiro quadrantes. Por isso que ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela divide os quadrantes ímpares, que são o primeiro e o terceiro quadrantes, ela divide exatamente ao meio, né? De maneira que daqui para cá eu tenho um ângulo de 45 graus e daqui para cá outro ângulo de 45 graus, formando os dois aí o ângulo de 90 graus, né? Então, pelo fato dessa reta ter uma inclinação à direita de x, ó, do eixo x, formando com ele um ângulo de abertura menor do que 90 graus, e também pelo fato do coeficiente angular ser um número positivo, que é 1, né, que é um número maior do que 0, essa função é considerada uma função crescente. Em seguida, nós temos a oposta da função identidade, que é representada por fx, que significa função x, igual a menos x. Aqui também poderia estar como y igual a menos x, né? Onde o coeficiente angular, que é o número que está aqui na frente do x multiplicando, vale menos 1. E o coeficiente linear não existe, né? Eu não tenho o valor de b aqui. Então, b é igual a 0. O nome dessa função é função oposta da função identidade. Ela é o contrário da que nós vimos agora. Ela é a bissetriz dos quadrantes pares. Por quê? Ela divide aqui no plano cartesiano o segundo e o quarto quadrantes ao meio. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, né? Então, a função oposta da função identidade, ela divide o segundo e o quarto quadrante, que são os quadrantes pares, ela divide ao meio, né? Formando ângulos de 45 graus aqui e aqui, do outro lado também. Como o coeficiente linear b é igual a 0, né? Não existe 0, né? Não existe o b aqui, né? Então, no caso, ó, a reta, ela passa bem na origem do plano, ela passa pelo zero do sistema cartesiano. Pelo fato do coeficiente angular A ser um número negativo, né, que é um número menor do que 0, e a reta formar com o eixo x, então veja, a reta está aqui, ó. O eixo x é esse da horizontal. Ela está formando com o eixo x, ó, daqui até aqui. Ela forma um ângulo maior do que 90 graus. Então, essas duas condições, o A negativo e a reta formando com o eixo x um ângulo de abertura maior do que 90 graus, nos permite afirmar que a função oposta da função identidade é uma função decrescente. Temos também a função constante, que é uma função de primeiro grau, onde sua fórmula é essa daqui, y igual a b, ou fx igual a b. Nesse caso, a função não possui coeficiente angular, então o a é igual a 0. Eu não tenho a vezes x, eu tenho apenas o b. O b é qualquer número maior que 0, né? Então, nesse caso, nós temos aqui o plano cartesiano, que é formado pelos eixos x e y, e a reta, ela fica interceptando o eixo y, né, cortando numa posição paralela ao eixo x, que é o eixo horizontal. E esse número é justamente o coeficiente linear que está aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, y igual a 3,
aqui o número é 3. Se eu tiver y igual a 10, ou qualquer número que seja maior que 0, esse número é justamente esse ponto aqui da reta, né? Então, essa reta é uma reta paralela ao eixo x. A função constante, ela também pode vir escrita como igual a menos b. Fx, função x, igual a menos b, ou y igual a menos b. Nesse caso, também não tem o coeficiente angular, não tem o a vezes x aqui, então a igual a 0. Temos somente o b, que é o coeficiente linear. E esse b é um número menor do que 0, é um número negativo. Então, nessa situação, o plano cartesiano está aqui, né, com os eixos x e y, e a reta é paralela ao eixo x, mas na parte inferior, ó, né, abaixo do eixo x. Por quê? Por conta desse sinal negativo. Sabemos que o b é um número que está sempre no eixo y, mas como aqui é menos b, então ele vai ficar na parte onde estão os números negativos. Pode ser qualquer número negativo, por exemplo, fx igual a menos 2, esse ponto vai valer menos 2. E a reta estará posicionada desta maneira, paralela com o eixo x.